Daí, pessoal, mais uma resolução. Um prisma de base hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Considere H como a medida da aresta da base do prisma hexagonal e T é a medida da aresta da base do prisma triangular. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão H para T vale. Então, na realidade, ele quer aí a razão entre H e T. Lembra que H é a aresta do hexágono regular e T a aresta do triângulo. Então, ele quer, na realidade, a razão entre as duas arestas. Ok, eu vou colocar aqui duas figuras para que nós entendamos um pouco melhor o exercício. Então, essa figura vai ser mais um complemento resolutivo para tu entender, na realidade, o que está acontecendo aqui nesse enunciado. Olha só aqui. Então, aí eu tenho os dois prismas, tá? Esses dois prismas eles têm o mesmo volume. E esses dois prismas também têm a mesma altura. Então, olha só, aqui, ó, vou chamar de H. Observe que eu vou chamar de H maiúsculo a altura, porque eu já tenho H minúsculo como medida aresta do prisma hexagonal. Inclusive, vou colocar aqui, ó, Hzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essas figuras aqui para dar mais espaço para a resolução. Vou colocar aqui, ó. Aí, olha só. Então, aqui eu tenho, ó, Hzinho, aresta da base do prisma hexagonal. Aqui é Hzinho, lá atrás é Hzinho. Todas as arestas da base aqui é Hzinho. A altura desse prisma vou chamar de H maiúsculo, que é a mesma, inclusive, do prisma triangular. E a aresta da base do prisma triangular, ele chamou de T. Então, aqui, ó, Tzinho, Tzinho, Tzinho. Lembra que ele falou que a base é um triângulo equilátero. E diz que os dois volumes são iguais. E pede a razão H para T. Isso aqui é o meu objetivo. Se os volumes são iguais, volume do prisma hexagonal é igual ao volume do prisma triangular, eu vou estabelecer aqui os dois volumes para depois eu jogo isso na igualdade. Então, vou começar com o prisma hexagonal. Volume de prisma, volume de qualquer prisma, deixa eu colocar aqui, ó, volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura dele. Ó. De novo, vou usar o H porque é a altura do prisma, tá? Então, a área da base vezes a altura. Então, o volume desse prisma aqui, prisma hexagonal, vou chamar de VPH, volume do prisma hexagonal, área da base vezes a altura. O que é a área da base? A área da base é um hexágono. O que é a área do hexágono? Lembra do hexágono lá da geometria plana, que ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, eu pego a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6. Triângulo equilátero, lembra, é 2, 3, 4. Triângulo equilátero, 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? 2, 3, 4. Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros na base. Ó, área da base, eu tenho 6 vezes o lado da base ao quadrado. Nota que o lado da base já é o H. Então, já posso botar aqui, ó, Hzinho ao quadrado. Raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso é a área da base. Ó. Isso aqui é a área da base. E aí tem que fazer vezes a altura. Vezes a altura do prisma, H. Então, eu tenho aí o volume do prisma. E aí eu não vou mexer, mas eu podia simplificar esse 6 com esse 4 aqui, tá? Mas nem vou fazer isso, tá? E aí agora eu vou para o volume da pirâmide triangular. Volume da pirâmide triangular.
que também é a área da base vezes a altura. A área da base da pirâmide triangular é um triângulo equilátero. Então, a área da base, 2, 3, 4, né? Triângulo equilátero, 2, 3, 4. Então, vai ser o tzinho ao quadrado, que é o lado da base, t ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso é a área da base, vezes a altura, que é h. Como os volumes são iguais, eu estabeleço essa igualdade aí. Então, eu vou dizer que, vou colocar aqui, ó, bem devagar, volume de pH igual volume de PT. Volume de pH, 6 vezes H ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, vezes H. Isso é igual volume da pirâmide triangular, T ao quadrado, raiz quadrada de 3, também sobre 4, vezes H. Bom, aí observa, aqui está multiplicando por H e aqui está multiplicando por H. Eu posso cancelar esses H, né? Como se passasse dividindo um deles. Aqui está dividindo por 4 e aqui está dividindo por 4. Como se um passasse multiplicando. Cancela. Eu podia cancelar também essa raiz de 3, mas eu vou fazer mais devagar aqui, ó. 6 H ao quadrado raiz quadrada de 3 igual a t ao quadrado raiz quadrada de 3. Agora eu vou cancelar a raiz quadrada de 3, é como se passasse dividindo. Então agora o outro cancelamento, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Já podia ter sido cortado aqui, tá? E aí sobra para mim 6h ao quadrado igual t ao quadrado. Bom, o que ele está querendo aí? Ó? Ele está querendo a razão h sobre t. Se eu quero h sobre t, eu tenho que passar esse t para baixo do h, dividindo. Consegue entender isso? Então, eu vou reescrever isso. Ó. 6h ao quadrado é igual a t ao quadrado vezes 1. Fica mais claro para ti. Ó. Na hora que eu passar na falsa passagem esse t ao quadrado para cá dividindo, eu tenho o 1 sobrando lá. Então, fico com 6h ao quadrado, divide por t ao quadrado, ó, o h em cima do t, só que está ao quadrado, mas por enquanto tudo bem, igual a 1. Agora, esse 6 está multiplicando, vai ficar dividindo. Eu tenho h ao quadrado sobre t ao quadrado igual a 1 sexto, ou 1 para 6. Isso aqui eu vou fazer h, como está quadrado nos dois, né? Por propriedade da potenciação nas frações, h de t, faço um quadrado só, olha só. Isso é igual a 1 sexto. Como eu quero h sobre t, olha só, eu quero isolar isso aqui, é só eu me livrar desse quadrado. Para livrar esse quadrado, né, como se eu tirasse raiz aqui dos dois lados, ó, que na prática a gente diz que esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Né? Então, na prática, a gente faz essa falsa passagem. Então, eu vou continuar nesse lado aqui. Ó. Vou ficar aqui h sobre t é igual a raiz quadrada de 1 sexto. Está aí a resposta, raiz quadrada de 1 sexto. Só que aí eu não tenho essa resposta. Eu tenho aqui, ó, parecida, eu tenho aqui parecida também. Tem que ficar esperto nisso. Mas raiz quadrada de 1 sexto é o mesmo que raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 6. Então, h para t, a razão h para t, é o mesmo que raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 6, bom, raiz quadrada de 6. E aí eu tenho uma nova expressão, 1 sobre raiz de 6. E aí eu observo que esse tipo de resposta, esse tipo de expressão, está aqui na letra A. Então, já é a resposta, letra A,
1 para a raiz de 6. Ele também poderia, para essa questão, ter formulado um outro tipo de alternativa. Né? Em vez da letra A, 1 para a raiz de 6, ele podia ter racionalizado o denominador e ter colocado aqui raiz de 6, e eu fico com 1 vezes raiz de 6 da raiz de 6 vezes raiz de 6, 6, e eu tenho raiz de 6 para 6. Tá? Então eu poderia ter qualquer uma das duas. Ele preferiu 1 para a raiz de 6, acredito eu, para definir esse 1 como parâmetro, né, unitário de comparação, né, de uma aresta com a outra. Então ele preferiu deixar o 1 para usar esse parâmetro unitário. Então 1 para a raiz de 6, letra A, ou raiz de 6 para 6. Ok? Então tá aí a resolução, espero que esse vídeo aí contribua nos seus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.